Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos dessa quinta-feira, dia onde temos aí alguns jogos bem interessantes para a gente analisar na Premier League, na Libertadores, na Sul-Americana. Destaque aí para a Premier League e Libertadores, onde a gente tem aí alguns brasileiros fazendo a sua estreia também nessa quinta. Já tivemos aí terça e quarta-feira grandes jogos pela Libertadores, pela Sul-Americana, pelos campeonatos europeus aí também, algumas copas na Europa, e hoje a gente vai falar desses jogos dessa quinta-feira. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, deixar seu like para fortalecer sempre o conteúdo aqui do canal e, é claro, comentar aqui nos comentários se tem algum outro jogo que eu não falei que você gostaria de mencionar, ou se você tem interesse em compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, por favor, faça isso porque ajuda muito o canal a continuar crescendo, beleza? Bom, vamos falar aqui então para começar o nosso dia de trabalho na quinta-feira à tarde, 16 horas, Chelsea e Tottenham pela Premier League. Muita gente vai apontar aqui esse back Chelsea com uma certa tranquilidade até, pelo mau momento que vive a equipe do Tottenham. É um time que não está jogando muito bem nesse campeonato, está na parte de baixo da tabela, na segunda página da tabela aqui, se a gente pegar a classificação, a gente vê o Chelsea em sexto colocado e o Tottenham 14º. Naturalmente, a gente tem que levar isso em conta porque a posição na tabela a essa altura determina o que cada time está disputando no campeonato, né? O Chelsea saiu desse G5 aqui de competições europeias depois da vitória do Newcastle aí na última partida, né? O Newcastle venceu, o Manchester City venceu, o Forest venceu, o Arsenal venceu. Então o Chelsea precisa da vitória para poder voltar aí a ocupar esse espaço aí, uma briga que está bastante concorrida aí, com várias equipes com pontuação parecida, né? Então a gente tem uma necessidade de vitória muito maior pro lado do Chelsea do que pro lado do Tottenham. O Tottenham não tem basicamente o que fazer no campeonato mais, não corre risco de rebaixamento e também não tem como alcançar esse pelotão de cima aqui pela distância grande de pontos que tem. Cabe aí ao Tottenham tentar melhorar um pouco sua posição na tabela, porque a gente sabe que a Premier League é uma competição que mais paga, maior é a diferença de prêmio em cada posição que a equipe ocupa na tabela no final do campeonato. Então isso pode ser um fator que motive o time do Tottenham, mas não necessariamente vai fazer com que o time dê a vida nesse jogo aqui, muito mais do que em outras partidas aí onde tinha mais chances aí de poder subir na tabela. O time do Chelsea, embora esteja aí com a escalação provavelmente mais titular possível, alguns desfalques importantes aqui, é o Mudryk que está fora, o jogador ucraniano aqui que vem sendo uma peça importante, e o Nicolas Jackson, que é dúvida, provavelmente jogue, tá? Talvez a gente tenha aqui o Jackson em campo também junto com o Cole Palmer, que é dúvida, e são dois dos principais meio-campistas aqui do time do Chelsea. Mas a montagem da equipe em si não tem grandes surpresas e a gente tem que trabalhar com a escalação, assim como do lado do Tottenham também não há desfalques muito, muito importantes assim que a gente possa dizer que vão fazer tanta diferença. Eu não trabalharia back Chelsea nesse jogo. A minha análise para essa partida é tentar buscar alguma coisa em lei ao Tottenham, pode ser o melhor cenário, e também mercado de gols aqui para esse jogo. A gente tem uma possibilidade importante para trabalhar aqui, mercado de over 2.5, tá com uma precificação bem amassada aqui, justamente porque esse jogo tem uma previsão grande de ter uma movimentação para gols. As duas equipes vêm de uma média de gols bem alta nas últimas partidas, tá? Então é bem importante a gente ficar de olho nas possibilidades para trabalhar mercado de gols nesse jogo, ok? Depois a gente já vai aqui para as competições sul-americanas. Primeiro destaque que a gente tem na noite, vamos pegar aqui às 19 horas, pelo grupo F, Bahia e Internacional, confronto local aqui, né? Não vai ser um jogo fácil para nenhuma das equipes, embora a gente enxergue aqui o Internacional hoje com uma capacidade técnica superior ao time do Bahia.
o Bahia joga em casa com a equipe completa, com o apoio da torcida, com todo o fator local que envolve aí a possibilidade desse time estar aí com essa odd de favorito frente ao Internacional. O Inter que tem a possibilidade de mexer na equipe no sistema ofensivo, podendo optar por Borré ou Ener Valencia no ataque, né? Pode ser que apareça o Carboneiro aqui na vaga do Wesley também. Enfim, o time tem alternativas para variar o esquema. Hoje o time do Inter ele tem do meio para frente aqui uma equipe tecnicamente muito qualificada e pode sim fazer variações de sistema tático justamente para tentar surpreender aqui o time do Bahia nesse jogo. A escalação do Bahia eu acho que não vai sair muito disso aqui. É bem provável que a gente tenha aqui daqui a pouco alguma alteração no setor de ataque aqui, talvez trocando algum outro jogador, mas a montagem da equipe do Bahia é essa aqui que a gente está vendo. Acredito que vai ser um jogo onde o Bahia vai tentar tomar iniciativa, vai tentar ir para cima, mas os times que estão estreando em casa na Libertadores e na Sul-Americana estão tendo bastante dificuldades, tá? Então aqui pode ser que a gente tenha mais um caso aqui de um time que está estreando em casa e que vai ter bastante dificuldade. É claro, não é um confronto contra um argentino, contra um uruguaio, contra um brasileiro de alta categoria, mais difícil ainda para mim, na minha opinião. Então, eu não imagino que a gente vá ter uma janela muito interessante para trabalhar uma correção de preço do time do Inter aqui, porque eu não acho que o time do Inter vai ficar esperando o time do Bahia, eu acho que o Inter vai querer jogar. Então pode ser mais interessante a gente buscar uma correção de preço contra o time da casa, nesse caso aqui. Porque essa odd aqui, se o Bahia não tiver a posse da bola, se não tiver o controle do jogo, o domínio das ações da partida, provavelmente essa odd aqui, ela deve dar uma subida, uma corrigida forte aqui nos primeiros minutos de jogo, tá? Então, a minha dica para vocês é focar no match odds nesse jogo aqui, fugir exatamente do mercado de gols, como eu já falei em várias análises aqui sobre as primeiras rodadas da fase de grupos aí das competições sul-americanas. Mercado de over goals é sempre muito complicado você trabalhar. Vai ter cenário, vai ter leitura. Por exemplo, hoje a gente teve aí, acabei de ver um jogo aqui entre Melgar e Vasco pela Sul-Americana, que foram 6 gols aí, né, na partida. Então, existem os jogos over dentro desse cenário, mas a gente tem que tomar bastante cuidado porque são momentos onde a leitura nem sempre está nos apontando o mercado de over, tá? Então, Lei Bahia seria a minha sugestão para esse primeiro momento, beleza? Depois a gente tem aqui também às 19 horas, Sporting Cristal e Palmeiras. Aqui eu acho que a gente tem um jogo muito interessante para o Palmeiras conseguir construir um placar de vitória fora de casa. Como eu falei para vocês, os visitantes são os que estão se dando melhor aqui nessa rodada de estreia, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, né? Então aqui a gente pode ter também o Palmeiras conseguindo construir um resultado importante fora de casa aqui. O Sporting Cristal é um time muito fraco, não em relação ao nível aí do futebol no seu país, mas em relação ao próprio Palmeiras, a diferença técnica é muito grande, o time do Palmeiras é muito melhor, né? Tem dúvida se o Rafael Veiga vai para o jogo, né? Pode ser que o Rafael Veiga seja um desfalque aqui. As informações que a gente tem vindas de São Paulo é de que o Rafael sentiu um desconforto e talvez não jogue esse jogo aqui, mas terá um ataque com o Estevão, Vitor Roque e o Torres. Então, para mim, um time muito bem montado, um time que tem o retorno do Everton no gol também está... que é uma peça muito importante, né? Uma liderança importante aí no time. Então, acredito que a gente vai ter aqui o Palmeiras sendo superior durante a maioria do jogo, tá? Com odd de 1,53, só sugeriria para vocês trabalhar em back ao Palmeiras, tá? Essa odd do Sporting Cristal aqui, acho ela um pouco alta, mas também dá para trabalhar a correção de preço se você está acostumado a trabalhar a lei a zebra. Essa aqui é uma odd muito comum aqui para quem trabalha esse tipo de mercado e provavelmente você vai conseguir extrair valor desse tipo de cenário, principalmente se o Palmeiras se dispor a jogar, sair para o jogo, tomar iniciativa. A maioria dos adversários que enfrentarem equipes como Palmeiras, como Flamengo, vão jogar na defensiva mesmo jogando dentro de casa, né?
então a gente tem que levar isso em consideração também. O estilo de jogo que as equipes devem adotar desde o início do jogo favorecem para que a gente trabalhe em determinados mercados. No caso aqui, uma correção de preço contra o Sporting Cristal, ou mesmo buscar o gol do Palmeiras trabalhando em back ao time visitante, beleza? Depois, às 21h30, a gente tem o Deportivo Táchira recebendo o Flamengo, outro brasileiro estreando aqui na competição, pelo grupo C, né? Então, a gente tem a equipe do Flamengo aqui com a provável escalação que vai para jogo, né? Com um quarteto ofensivo aqui com Gonçalo Plata, o Bruno Henrique, Gerson e Luiz Araújo. Acho um time bem forte do meio para frente aqui também. Não tem o Arrascaeta, então é uma montagem um pouco diferente. Geralmente o que a gente vê aqui? A gente via o Gerson um pouco mais para trás, né? E o Arrascaeta às vezes com o De La Cruz aqui junto, às vezes com o Araújo junto, né? Fazendo esse trabalho de meio campo aqui. Então a gente tem a possibilidade agora de ver uma montagem de meio campo um pouco diferente aqui, tá? Provavelmente o Léo Pereira e o Gerson, que estão aqui como dúvidas, eles devem jogar, tá? Se o Flamengo poupar algum desses jogadores aqui, é mais fácil poupar o Léo Pereira do que o Gerson, porque o Gerson já tem o Arrascaeta fora, então comprometeria duas peças titulares muito importantes do meio campo do Flamengo, então pelo menos o Gerson deve jogar esse jogo aqui. E é um jogo também onde o adversário aqui sugere que a gente trabalhe a favor do time visitante, tá? Não vai jogar se expondo muito o time do Deportivo Táchira. Acho muito difícil que jogue de maneira muito agressiva contra o time do Flamengo. Se fizer isso, vai encontrar problemas, porque a transição do Flamengo, depois que rouba a bola no campo de defesa para o ataque, tem sido muito, muito efetiva, tem tido uma qualidade de arremate muito superior aos seus adversários, né? Então isso faz com que a gente tenha aqui a possibilidade também de explorar esse mercado aqui, trabalhando em back ao Flamengo, minha primeira sugestão. Leal Táchira seria minha segunda sugestão. Mercado de gols aqui, provavelmente a gente vai ter uma janela maior de oportunidade para poder trabalhar no mercado de gols aqui. Principalmente a linha do 2,5 aqui. Tá com odd de 1,80, uma odd até um pouco amassada aqui, mas faz jus ao que a gente tem de histórico de confrontos do Flamengo fora de casa na Libertadores. É um time que sempre se envolve em jogos com volume grande de chances de gols criadas, tá? Então, trabalhar o mercado de gols nesse jogo aqui especificamente, eu acho que pode ser interessante. Mas o back Flamengo seria a minha primeira entrada para esse jogo. Mais algum outro jogo aqui interessante que a gente possa falar para essa quinta-feira? Temos aqui a Copa de Portugal, Sporting e Rio Ave. O Sporting aqui muito, muito, muito favorito, né? 1,14 aqui para o Sporting dentro de casa. Esse jogo aqui, vamos ver se ele é ida e volta. Ele é ida e volta. Então o Sporting provavelmente vai tentar construir um placar de vantagem aqui. Podemos ter um placar elástico do Sporting, inclusive, contra o Rio Ave. Se a gente pegar aqui a classificação das equipes na Taça de Portugal, a gente vai ver o Sporting na liderança isolada da competição aqui. Isolada não, tá com o Benfica aí nos calcanhares, aí o time do Sporting, né? 65 pontos para os dois, e o Rio Ave lá na 12ª colocação. Então aqui o Sporting, além de estar brigando aí pelo título da Liga de Portugal, também chega forte aí para tentar essa vaga aí na final. Acho que essa é a semifinal, né? Exatamente, semifinal da Taça de Portugal. Então provavelmente teremos aqui o time do Sporting dando sangue para tentar vencer aqui por um placar bem elástico e poder descansar no jogo da volta aí contra o Rio Ave, tá? Back a goleada do Sporting pode ser uma entrada interessante, né? Não sugeriria alguma outra coisa. Mercado de gols vai estar muito amassado aqui para esse jogo, tá? Over 2,5, 1,40. Não faz sentido a gente trabalhar over goals aqui nesse jogo, né? Porque basicamente toda a responsabilidade e o volume de chances criadas vai ficar pro lado do Sporting, tá? Então trabalhar a favor do Sporting aqui é a melhor alternativa, ok? Era isso para os jogos dessa quinta-feira. Espero que vocês façam um grande trabalho aí nessa quinta também. Se eu fizer alguma coisa e puder mandar ali para vocês pelo Telegram, eu vou fazer isso. Queria dizer que esse vídeo tem o apoio da Superbet.
Se você não tem uma conta na Superbet, é só escanear o QR Code que está aí na sua tela e você cria a sua conta e aproveita a experiência de uma das plataformas que está tendo, para mim, está sendo uma das melhores experiências para o usuário aí nessa nova fase pós-legalização, pós-regulamentação das apostas no Brasil, né? A Superbet veio com uma estrutura muito boa, muito interessante, odds bem bacanas. Se você trabalha como punter, recomendo muito a Superbet para você. Escaneie o QR Code ou clica no link aqui na descrição do vídeo. Valeu? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!